Olá a todos, eu sou Adriana Tanese Nogueira, autora do livro Psicanálise e Vidas Passadas, e eu vou falar um pouco sobre ele hoje, a partir de algumas críticas de pessoas que me acusaram de estar fazendo espiritismo e psicanálise. A palavra espiritismo não está no título, e a palavra espiritismo também não aparece em qualquer momento no livro. Olha só que interessante, né? A gente pode falar de psicanálise e vidas passadas, sem falar de espiritismo. E podemos falar de espiritismo, desculpem, de vidas passadas, sem falar de espiritismo. Olha só, que coisa interessante. Eu achei importante fazer essa live. Achei importante porque existe um preconceito e é também uma cultura, né? Tudo Oi, bem, e você? Raquel. Boa noite, tudo bom? Tudo. Sim, sim. Eu já estava antecipando aqui o nosso assunto e, e as supostas críticas, né? Porque as críticas, na verdade, são corretas quando se eu estivesse fazendo uma psicanálise baseada em espiritismo, né? Mas parece que eu achei importante fazer essa live E é porque forte, existe uma forte, cultura do espiritismo no bem Brasil forte. que é brasileira. Brasileira. É bem forte, exatamente. Tem uma cultura do espiritismo que é forte, porque né, é difusa, é antiga, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, o espiritismo, quero que as pessoas ouçam direito aqui, não é dono do conceito de vidas passadas. O espiritismo não criou o conceito de vidas passadas. O espiritismo não descobriu as vidas passadas. O espiritismo não tem direitos autorais sobre a palavra vidas passadas. Então, quando a pessoa, eu acho assim impressionante esse típico mecanismo de quem não pensa muito, né? A pessoa não leu, a gente pode até ler as críticas. A pessoa não leu o livro, né? Senão não Sim, teria voltei. como fazer a Voltei. crítica. Uhum. A Raquel voltou, não sei, voltou a Raquel? Isso. Mas leu psicanálise e vidas passadas, e no automatismo do cérebro, que está acostumado a relacionar, a associar vidas passadas com o espiritismo, leu psicanálise e espiritismo e concluiu que eu estava fazendo um livro, escrevi um livro, juntando, casando psicanálise e espiritismo. E as pessoas, eram três, né? Obviamente, como faria o mesmo, né? Disseram que porcaria é essa? Uma chegou até a me chamar de charlatã, que é uma calúnia, né? Poderia ser passível de denúncia, que ela pode dizer o que ela quiser em público, não, porém, né? Assim, em público você não pode falar as coisas para as pessoas sem provar. Aí eu vejo muitas Sim, coisas tem absurdas, tá sabe? cheio por aí. Assim, que todo mundo vê, né, na internet. Só que cheio. Só que assim, a pessoa deveria ter o mínimo de capacidade de pensar, de reflexão, para pelo menos dar uma olhada no perfil. Porque os perfis, por exemplo, no Instagram, os perfis Sim, mostram alguma coisa de quem é que está falando, né? Então, não tem nada de charlatão no nosso perfil. Então, se sai um livro com esse título, as pessoas deveriam parar para pensar. Podem não gostar, podem não se interessar, problema, tudo bem. Agora, charlatã é que eu não sou. E isso é calúnia, e, né, passível de denúncia pública. O livro não é sobre espiritismo. Inclusive, no livro, eu traço uma pequena jornada, né, pela história da vidas passadas, do conceito de vidas passadas ocidental, não tem nada a ver com oriental, porque eu não sou uma expert em assuntos, né, do Oriente, em religiões orientais, eu não sou, então eu não vou lá, não falo daquilo que eu não sei, mas na nossa tradição ocidental temos muitos elementos, né, que apontam para vidas passadas, inclusive dentro do cristianismo primitivo. Então eu me atenho a isso. Eu não faço essas melecas de citar Madame Blavatsky tentando falar de filosofia, né, ou de não sim. sei o quê. Não Então, faço, eu faço Adriana, psicanálise. você poderia É. esclarecer melhor, então, o que você fala no livro sobre vidas passadas, para clarear mesmo, sabe?
de onde vem esse conceito? Você poderia falar um pouco? Sim, sim. É, primeiro, eu analiso em detalhes, parágrafo por parágrafo, um texto do Jung que se chama Teoria Geral sobre os Complexos. Porque o que eu vejo que ele está falando é o que eu chamo de vidas passadas. Não somente não estou tirando conclusões definitivas, mas tudo que eu vi na prática clínica e pessoal sobre vidas passadas está apresentado na teoria dos complexos de Jung. Segundo, Jung provavelmente sabia das vidas passadas, porque não é uma questão de acreditar nas coisas, gente, é questão de saber. Ou você sabe ou não você sabe, ou você não sabe. Ele sabia, ele não pôde falar. Tem um site italiano muito conhecido que divulgou Jung na Itália, de um rapaz jovem. O site se chama Jung Itália, bem simples. Ele até afirma que Jung acreditava e ele cita vários trechos que podem, que assim, muito claramente apontariam para isso, mas Jung nunca afirmou, porque Jung já foi alvo de tanto ataque que ele nunca afirmou. Mas tem uma outra coisa que Jung que ele não fez, não só por isso. Tem uma outra coisa que é séria. Não tem, né? Não tem como provar. Sim. Ele não tinha como provar. Ele não tinha, porque faltavam a Jung dois conceitos que vieram depois, que vieram pela Silvia Montefoschi. É isso que eu mostro no livro. Então, depois de ter analisado um capítulo que deve ser, sei lá, são várias dezenas de páginas, porque eu analiso tudo, eu tiro conclusões, pedacinho por pedacinho. Depois eu comento cada pedacinho dessa conclusão. Aí eu enveredo, porque eu mesma estou trabalhando com isso há mais de 20 anos, estou vivendo, estou experimentando, estou me deparando. Eu não posso, como psicanalista séria, ter uma vida paralela. Aí no consultório eu aplico Jung, Montefoschi, fora do consultório faço outras coisas. Ou eu me digo tal terapeuta e depois na vida real eu faço outras coisas. Não funciona assim, não. Eu tinha que dar um fundamento teórico e demorou anos. Eu fiquei pensando nesse livro por uns anos e demorei depois, quando finalmente me coloquei a escrever, demorou mais, pelo menos 1 ano e meio para redigi-lo, mas ele estava aqui, eu não tinha a menor ideia de como ia fazer isso. Mas precisava ser feito, porque eu não posso trabalhar sem o embasamento. Então, eu vivi uma experiência, eu pratiquei algumas coisas, né, na clínica. E aí, a partir disso, porque como que eu consegui trabalhar com vidas passadas sem passar por qualquer religião? Deus que me liberte disso. E também eu fiz o curso de Deep Memory Process, né? Por quê? Porque eu fui aplicando ao pé da letra, como sempre faço, ou seja, eu fui seguindo o caminho que a Montefoschi abriu, que é um caminho de grande, enorme libertação. É um caminho que permite desdobramentos incríveis. Então, eu apliquei o que eu sempre fiz para a nova experiência que eu estava tendo, inclusive fazendo uso de todo o conhecimento que eu tenho de interpretação de sonhos, que os sonhos falam. E aí eu consegui identificar os dois conceitos chaves que me permitiram ingressar nesse mundo, né? Então, a vida passada surge não porque uma entidade me falou. Quer dizer, eu posso até descobrir coisas desse jeito, mas eu tenho que viver o negócio. É exatamente como um sonho. Então, se eu interpreto um sonho com o paciente, eu não posso só passar a interpretação e pronto, assim, a frio. E a pessoa tem que acatar e pronto. Eu vou ajudar o paciente a entender o sonho. Então, eu tenho uma hipótese. Então eu vou ajudar o paciente e vou caminhando com ele, juntando com os elementos que ele está me trazendo. Então, é um diálogo, sempre. Juntando com os elementos, eu vou chegar a alguma coisa e eu vou confirmar a minha hipótese completamente, em parte, não. Vou descobrir novas coisas, vou ampliar a hipótese com novos aspectos, porque eu não estou apegada a uma resposta
Pronto, eu estou apegada, eu tô investida na pesquisa. E a pesquisa funciona quando dá um clique na vida da pessoa, na cabeça da pessoa, na alma da pessoa, na psique da pessoa. É isso que importa. O resto entendeu? O resto pode servir, pode ser usado, mas aí tem que fazer esse percurso interno, porque a questão das vidas passadas faz simplesmente parte do processo de individuação. É num nível mais fundo. E eu tenho essa característica. E eu não paro até não chegar no fundo do fundo, que é a raiz da coisa. É assim que eu sou. Não tenho como ser diferente. Então, eu fui andando, nem sabia que ia chegar aqui, nem sabia, nem estava pensando nisso. E eu não cresci no Brasil, que eu fique bem claro, eu não cresci com o espiritismo, não cresci. Eu cresci num lugar em que o espiritismo não existia e era considerado charlatanismo. Não se fala dessas coisas. Na Itália do Norte não se fala dessas coisas. Não existe isso. Eu cresci num lugar em que não tem, não se faz isso, não é ciência. É humanismo fundamentado no humanismo, no humano. Então, psicanálise é uma ciência, mas não como a matemática. É uma ciência porque se baseia nesse diálogo com a realidade. Então, se eu escrevo na capa do livro Psicanálise e Vidas Passadas, e a pessoa lê Psicanálise e Espiritismo, a pessoa não está em contato com a realidade. Porque o livro é a realidade. O que está escrito aqui é a realidade, não o que está na cabeça dela. Isso acontece em todos os setores. A pessoa vê uma coisa, já interpreta, não se dá conta que interpretou, nem está em contato com o real. Então, ela sempre está num looping interno na cabeça dela, cuspindo palavras sem sentido que não acrescentam em nada. A gente não sai, né? Não sai porque não está em contato com a realidade interna e externa. A Raquel foi a minha revisora de texto, então ela sabe muito bem o que tem no livro. Porque a psicanálise, Pode falar, inclusive, como você já falou várias vezes, né? A psicanálise tem várias abordagens, tem várias linhas de psicanálise. Mas a psicanálise, no fundo, e isso o Freud também falou, é o que acontece ao vivo, né, Adriana? É o que acontece, é a vida. Então, como que a gente não pode... O fundamento, como você sempre traz nesse livro, inclusive, é muito importante. Mas considerar o que se passa na vida, a gente não deveria passar reto pelo que se passa na vida ao vivo, né? Existem muitas linhas de psicanálise, inclusive eu acho que as pessoas não sabem o que é a psicanálise. Essa psicanálise que eu pratico, com certeza elas não sabem, porque simplesmente é nova. As pessoas estão acostumadas com uma psicanálise assim, que é um arcabouço de conceito que se aplica, como outras disciplinas aplicam conceitos. Não é isso. Essa, mais do que nunca, apesar de Freud ter falado isso, mas não é assim que os freudianos exatamente sempre atuam, essa, mais do que nunca, é uma psicanálise de vida ao vivo, que não deixa de ser profundamente enraizada em teoria, em conceitos. Só que ela traz o pensamento para a carne. E faz a carne falar, ela cria, ela de fato faz acontecer o diálogo interior que Jung preconizou, Jung mesmo realizou, mas não é tão simples assim, não é estudando livros que você aprende Jung, ou usando conceitos de Jung à torto e à direito, né? Para se beneficiar, para ganhar dinheiro, para fazer o que? Isso não é Jung. Então, não se sabe. E esses conceitos que eu trouxe, então, são conceitos novos mesmo, são conceitos novos. Eu tinha que... eu não criei um Frankenstein, não. Eu simplesmente fui estudando o que estava mesmo acontecendo comigo e estudando como eu estava estudando isso. E como eu estava estudando isso foi a partir dessas duas funções, né? Desses dois conceitos que eu cito no livro, que é o sujeito anímico e a função reflexiva dentro a função anímica e o sujeito reflexivo dentro do contexto da psicanálise de Montefosco, que leva adiante Jung para um lugar mais real, mais de alguma forma carnal, mais vivo, mais assim, a vida acontecendo agora, é o rio que flui. Não tem um pensamento lá e depois eu vou para o rio. Não, é agora, é agora. Então, pensar e estar no presente. Né? A gente faz a mediação
Isso aqui, a pessoa me acusando de coisas é imediatismo, a pessoa não pensa, vai lá, vai fazendo, assim, quer dizer, isso não é ser humano. A gente está promovendo o ser humano, que é o sujeito que cumpre a ação porque aceita aquela ação, porque acredita. Então, porque sabe do que está fazendo, pensa antes de agir e pensa naquilo que pensa também. Não, a terapia de regressão não tem fundamentação direta em Jung. Jung não falou isso, tá? E não. E não é terapia de regressão isso que eu faço, não. A, a terapia de regressão mais próxima, que vem de uma síntese de várias abordagens, incluindo aquela junguiana, foi realizada por Roger Woolger, que criou o método Deep Memory Process, que existe no Brasil, processos de memória profunda. Ele fez uma síntese, ele era junguiano, e eu também converso com ele no livro. O cito, eu fiz a formação com eles, converso com ele no livro, eu cito, mas eu acrescento mais alguma coisa a isso, que era de Jung, e que não está em foco no processo do Woolger. Então, assim, é um desafio grande. Eu sei que eu estou assumindo um desafio grande, porque quem não vai gostar do que eu estou fazendo são os psicanalistas. Não estou esperando. Tanto que o Woolger, no livro, fala que quando ele, na introdução, ele fala isso, que quando ele publicou o livro, mas ele parou de ser convidado, né, pela Associação Psicanalítica. Ele estudou em Zurigue. Então, ele estava no meio da associação junguiana, ele parou de ser convidado, ele foi afastado, porque é indigesto, as pessoas não sabem como lidar com a questão da vida passada. Ou é propriedade privada das religiões, no caso o espiritismo, com acho desdobramento na Umbanda, não sei, porque eu não sou uma conhecedora do assunto, ou não existe. Então, a academia faz a coisa séria, que é A, B, C. Silogismos aristotélicos e geometria plana, né? Basicamente. E depois essas coisas estranhas Não são tem um das ponto de religiões. encontro, né? Entre os dois. Mas nunca teve. Não, historicamente não teve. Porque não se sabe como lidar com aquilo. Eu também falo no livro sobre isso e sobre as razões, né, de ter banido. Porque a crença nas vidas passadas foi banida uma certa hora na história. Agora, também não aprofundei, porque o livro não é histórico, o livro não quer ser a história da crença das vidas passadas. Eu só dei esse pequeno panorama para entender que existiu historicamente. Todo mundo sabe, basta ler. Os padres da igreja do começo falavam sobre isso, né? Isso basta estudar um pouquinho. Agora, foi cortado. E eu entendo, porque eu mesma sou a primeira a cortar curiosidades de vidas passadas frívolas, só porque a pessoa está com vontade, porque a gente não deixa de ter que cuidar dessa vida, porque o que é passado, assim como o trauma que você teve aos 15 anos, ele está reverberando hoje em você. Eu não vou só falar do que aconteceu quando você tinha 15 anos. Eu tenho que ver como que está reverberando primeiro agora, porque ele está aqui. A questão é a mesma, é só uma questão de tempo. E é claro, de outras coisas, né? Porque implica uma dimensão chamada de E aí, nesse espiritual. ponto, é que tem os questionamentos, mas assim, de fato, né? Você escreveu esse livro e foi justamente para explicar, e você explica muito bem. Para quem não sabe, o livro tem um apanhado geral, tem um apanhado histórico também, tem a parte que você fala de você, né, Adriana? E tem a parte que você destrincha o texto do Jung, parágrafo a Uhum, parágrafo, como um diálogo, e vai explicando o que são, e questionando ele, e também uhum. respondendo, e concluindo. É uma aula, o livro tá bem explicado, né? Tá muito bom. Então, eu acho que, de fato, vale a pena. É que, sabe o que? Quando a gente faz um trabalho, a gente entra no inconsciente coletivo, quando a gente faz um trabalho profundo, real, o que é individuação? Individuação é a gente se desprender dos condicionamentos. Inclusive, por exemplo,
Espiritismo é dono da vida passada, é um condicionamento cultural. E tantos outros, milhões de pequenos e grandes, desprender, para libertar, né, algo em você, porque senão você só repete, você é um mero computadorzinho atrasado, que repete conhecimento aprendido, nunca se atualiza. Você não é nunca sujeito, dono, protagonista real da tua vida. Então, isso é individuação. Quando você faz isso, você vai ter que literalmente a imagem, né, mitológica, as imagens simbólicas do sonho, que é a navegação pelo mar aberto, que é a entrada na floresta, que é o caminho do herói. Aí você tem que se descondicionar, certo? Você tem coisas, todo mundo aqui sabe o que é ter coisas que incomodam na gente, que nos prendem, pequenas, grandes, óbvias e menos óbvias. E se você quer realmente, você está impulsionado na direção desse processo de libertação, que é também de autoexpressão, de realização pessoal e de sentido da vida, da minha vida, não da vida em geral, vai ter que trabalhar tudo que vier. Tudo, tudo. Não tem isso, vou trabalhar, isso não. É o que pintar na tua cara. É isso, é assim que funciona o processo de autoconhecimento. Ele não vem de fora, vem de dentro. Você saca, vem um sonho, vem um sintoma, vem uma situação da vida. Você vai ter que trabalhar. E aí você vai trabalhando, você vai ser descortinando um véu, descortinando outro, descortinando o terceiro, e vai descortinando, e vai fazendo, e vai futucando, até você sentir que você chegou em algum lugar. No meu caso, eu fui muito longe. Eu tinha que ir muito longe, mas muito longe. Mas o que eu vou fazer? Não é que eu escolhi, acordei, hoje eu vou fazer esse passeio lá nas vidas passadas. Não, as coisas acontecem. Até por o Roger Woolger, ele estava tirando um cochilo numa tarde, sei lá, de domingo, e de repente ele é inundado por memórias de guerra e de luta e de espada e de sangue. O que a pessoa faz? Ou ele enlouqueceu, ou ele vai ter que entender racionalmente. Essa é o que faz uma pessoa séria. E aí tem que entender racionalmente e inserir e juntar com aquilo que eu sei, né? Sei até agora, como dizer, né? Você sempre achou que todas as pessoas loiras eram safadas. Aí, de repente, você encontra um cara loiro bonito. Você vai ter que reatualizar o teu sistema, né? É isso que é. Então, você encontra um novo elemento, vai ter que entender como que funciona isso tudo, porque temos que ter uma coerência interna. Senão, a gente enlouquece. A loucura é falta de coerência interna. E depois, claro, tem as pessoas que vivem tranquilamente em departamentos separados, mas não é o caso de quem está no processo de autoconhecimento. Então, eu fiz esse trabalho. E como hoje não consigo não enxergar as vidas passadas, inclusive nos sonhos, eu tinha que dar um fundamento a isso. Tá dado. E eu dei. E você falou hoje sobre o preconceito também, né, Adriana? Tem muito preconceito ainda aqui na nossa sociedade, porque essa coisa de associar a vidas passadas ao espiritismo é uma associação que também é feita em outras áreas, até em outras religiões. E isso se torna dado, se torna verdade, vai passando isso para os filhos, aí vai falando como se fosse uma coisa normal. Né? Todos os preconceitos, todos são assim. São... É repetição, é uma repetição, ignorância, né? É uma repetição. É manutenção. E é uma preguiça de pensar diferente. E preguiça de abrir um espaço para algo diferente. É mais fácil repetir verdades e fechar portas. Você já acha que sabe e não precisa se questionar. Não precisa aprender. Porque aprender é esforço. Pensar é um esforço. Né? No lugar de você só chutando coisas. É esforço. E, infelizmente, tem pouco hábito ao pensar. A reflexão, que é sempre reflexão crítica. Observação e tudo, né? Olhar, pensar, dar um tempo, né? Fazer uma reflexão. E não tem hábito, então tem preconceito. Tem vários preconceitos por todos os lugares, né? Esse do espiritismo, na verdade, é o mais fácil de ser... Porque
eu não falo de espiritismo, não me apoio em nada de religioso no livro, eu tenho repulsa para ir por isso. Eu, quando tinha 10 anos, por alguma razão, um automatismo, porque eu estava na Itália, e as crianças todas iam Catequese? para, como se chama? Catequese. Para Uhum. fazer a coisa, a preparação, a catequese. Aí é para catequese, né? Aí eu lembro dessa cena nítida. A gente estava debaixo da igreja, tinha 2 salões, a gente ia as meninas para a esquerda, os meninos para a direita. E aquilo já começava a me achar estranho, porque eu tinha 2 irmãos, tenho. Por que a gente era separado se a gente tomava banho junto na época ainda? Eu não entendi aquilo. Aí depois o padre me fazia sentar na mesa com outras meninas e ele dava aula, né? Ele falava. E eu fazia perguntas que eu queria saber. Eu sempre gostei muito de saber. Tenho curiosidade. Eu quero pensar com a minha cabeça. E ele mandava calar a boca e a ouvir. Quieta, ouça. Quieta, ouça. Até que um dia, saindo, eu estava indo para casa, parei no semáforo e eu estava me perguntando por que eu tenho que ir? Aí eu ouvi entre aspas, não foi uma entidade não, né? Foi a minha alma quem falou. Não precisa, não precisa. Eu nunca mais. Não estou te ouvindo, Adriana. Será que o som está funcionando? Voltou. Porque estavam me ligando. Então eu não sou amante das religiões, apesar de ter um espírito profundamente religioso, mas são experiências pessoais. É experiência. Eu não gosto de Prontas, né? religiões, porque as Prontas. religiões têm dogmas, têm crenças. Crenças. As pessoas chegam sabendo. E a coisa do espiritismo é ainda assim, pelo que eu vi das pessoas que eu atendi, né? Da que eu atendi, elas já vêm com muitas respostas prontas. E também as respostas prontas são assim, etiquetas que te bloqueiam o pensamento. Todas as religiões têm. Eu não gosto. Eu gosto de pensar. Gosto de encontrar respostas novas, eu gosto disso, sou curiosa, eu quero saber mais, eu quero entender se aquilo que eles estão me falando se aplica a mim. Se eu não entendo, mas a pessoa me parece confiável, eu dou crédito, eu vou lá averiguar, mas uma hora eu tenho que sentir negócio, a coisa tem que fazer sentido para mim, senão, ou eu não me entendo, não é para mim, Sim, ou não, exatamente. ou não serve para nada. Jung também, ele Então, é falou sobre religião, né? É importante essa função, não da religião, mas não da religião instituição, mas uma função psíquica, né? assim, porque quando Freud, e eu concordo, assim, tudo é psicanálise, Freud, ele excluiu a religião, com toda razão, porque naquele momento, né, incluir a religião, ou seja, qualquer coisa de religioso, que remetia ao religioso dentro da psicanálise, ia sujar o campo da psicanálise, com Uhum. crendices. E aí a gente faz aqui uma briga nova, uma guerra santa, mas Jung, ele traz uma outra bagagem. Cada pensador vive em outro tempo, em outro contexto e traz novos recursos. Então, Jung vinha do cristianismo, já um cristianismo em crise, que o pai estava em crise. Ele já notou isso quando ele era jovem, um menino. Estudou filosofia na adolescência. E ele tem ligação com a mãe muito forte, que é o arquétipo materno. Então, ele tinha uma abertura para o sentir e tinha um senso crítico. Então, quando Jung traz o símbolo, que sempre foi propriedade das igrejas, é o símbolo, né? Toda a igreja católica, que beleza. Você entra no Vaticano, uma coisa linda. O catolicismo está cheio de simbologia, por isso que é cativante. Agora, quando você trabalha os símbolos com o arsenal que Jung tem, você não faz mais religião, você consegue recuperar um pedaço da psique que até então havia sido propriedade Exatamente. das religiões. É importante que a gente recupere resgate essa capacidade de pensar, né, por si. É muito importante isso, né, que as pessoas recuperem isso. É isso que nos
define como pessoas, como seres humanos, como homens, como gente. Se você não pensa com a tua cabeça, quem é você? Você não existe praticamente. Você é um robô. Você não existe, você não é dono da tua vida. Você não pode fazer nada. Não, mas pensar com a tua cabeça não é repetir coisas acadêmicas ou repetir coisas, sabe, esquisitas. É refletir criticamente. Mas para isso você tem que se dobrar sobre você mesmo, porque o pensamento só faz sentido se ele está em relação com quem você é nesse momento, o que você está sentindo, o que está acontecendo com você. Não é um pensamento assim, enquanto o teu corpo está às favas, né? A tua vida física, a tua vida, a pessoal está assim, e você está lá filosofando. Esse tempo já acabou na humanidade, já acabou com a psicanálise. A psicanálise leva o pensamento para um outro lugar, que casa. Isso são a conjunctio oppositorum, da qual fala Jung, recuperando a alquimia. É o casamento interior, em que o pensamento se casa com o sentimento, que não é o amor, a ternura, nada disso. É o que a gente está sentindo agora, é o que somos agora, o que está acontecendo conosco. E dentro, no fundo desse pensamento, desse sentimento, tem o espírito religioso. O espírito religioso vem de lá, mas isso nos pertence, não pertence a nenhuma religião. Eu acho que acabou o tempo histórico em que os seres humanos eles se definem em relação ao grupo social a qual pertencem, a instituição a qual pertencem, a cor também a qual pertencem, né? E o sexo a qual pertencem. Isso é pré-história para mim. Isso é pré-história. Então a gente tem que começar a ser responsável. Só que pensar com a própria cabeça é ser responsável pelos próprios atos. É um desafio maior do que fazer porque fulaninho falou ou porque Jung escreveu isso. As pessoas pegam um trecho até do que eu falo, do Jung fala, qualquer pessoa, e pega três frases para criar assunto, em vez de estudar, em vez de ler inteiro, parar para pensar. Não tem o que fazer. Então, a questão hoje, estamos numa grande crise, as pessoas não estão bem, né? Mais do que nunca não estão bem, porque as instituições não estão dando mais o sentido que tinham antes, e nem as religiões, mesmo que se insista muito. Tanto que hoje as pessoas vão há muito tempo, já em qualquer igreja, em qualquer templo, em qualquer lugar, faz, né? As pessoas querem estar bem. Querem estar bem e fazem qualquer coisa para estar bem. Ele quer participar também, Adriana. Vem aqui. Quer participar. E sobre a disponibilidade do livro no site, né? Porque tem o e-book do livro disponível, né? Que tá já está com preço lá. E tem o livro impresso que vai estar disponibilizado daqui a pouco tempo, né? Acredito que dentro de 2 semanas, né? Espero, porque tinha um problema lá do número, mas deve estar em 2 semanas disponível. Vai estar disponível pela amazon.com.br. O link está na bio. E tá bom? O link está na bio. Tá bom. Isso. Espero que as pessoas algo para falar. que queiram fazer perguntas, deixem as perguntas, né, Adriana? Porque você falou, é bem-vindo, o diálogo é bem-vindo, a crítica é bem-vinda desde quando a gente possa conversar, né? Obrigada, Adriana. Isso, muito bem falado.